Na aula de hoje eu quero entrar num assunto de regra de L'Hopital, que é uma das aplicações da derivada, mas eu quero fazer duas observações com respeito à aula passada, tá? Então a primeira observação foi com respeito ao gráfico da função que eu esbocei na última aula. Eu calculei uma derivada errada, ninguém percebeu, né? Depois, quando eu fui fazer o mesmo gráfico na aula seguinte, eu calculei a derivada certa e vi que deu diferente, tá? Ah, nós fomos calcular o gráfico, né? Daqui, aula passada. A gente calculou o gráfico da função f de x igual a x sobre x quadrado mais 1, menos 1, né? Aí nós fomos calculando as derivadas todas, e aí f' de 2x, né, nós encontramos, nós havíamos encontrado f duas linhas de x lá como x que multiplica x quadrado mais 6, tá? Sobre x quadrado menos 1 ao cubo, tá? Essa derivada está errada. Tá bom? O correto seria f de x igual a 2x que multiplica x ao quadrado mais 3 dividido por x quadrado menos 1 ao cubo, tá? Mas por sorte não muda nada, tá? A análise do sinal é a mesma, tá bom? O gráfico é o mesmo, ok? É porque f duas linhas, né, tem os mesmos sinais, né? Essa derivada que nós calculamos errada tem os mesmos sinais do que essa que a gente calculou certa, tá? Então não muda nada, o gráfico é o mesmo, tá? Como as duas funções têm os mesmos sinais, né? Os mesmos sinais. Tá, o gráfico está correto. Continua correto. Tá bom? E eu, quando eu digo o mesmo sinal, no sentido de que as regiões que fazem a derivada dessa função ser positiva, exatamente as mesmas regiões que fazem as derivadas dessa função ser positiva. É a mesma coisa para negativa, tá? Então a análise permanece a mesma, ok? De sinal. Então o gráfico está certinho. Então a sorte aí. Então essa é a primeira. A segunda observação é uma outra utilidade para a derivada segunda do que diz respeito aos pontos de mínimo e os pontos de máximo, tá? A gente pode calcular pontos de mínimo, pontos de máximo usando a derivada segunda, tá? E é basicamente o seguinte, ó, se a derivada de f no ponto C é zero, ou seja, né, f' de C igual a zero, e f
duas linhas de C é maior que zero, isso significa então que C é um ponto de mínimo. Um ponto de mínimo. Eu vou deixar para baixo, né? Fica melhor para caber tudo direitinho. Você pega C um ponto crítico da função, ok? E a derivada segunda em C é positiva, então C é ponto de mínimo. E se C é um ponto crítico da função e a derivada segunda de C for negativa, então C é um ponto de máximo. Tá? Como é que a gente enxerga isso? Tá? É bem simples. Vamos lembrar daquele exemplo em que nós tínhamos um ponto crítico, tá? Que não era ponto nem de máximo nem de mínimo. Não sei se vocês lembram. Era essa função aqui, ó. Você pega f de x igual a x ao cubo e ela faz isso, ó. Assim, assim, né? Então aqui o zero é ponto crítico. Crítico, tá? Que não é nem de máximo nem de mínimo. Que não é ponto de máximo nem de mínimo. Ok? E por que isso acontecia? Bem, porque a concavidade da função mudava no zero, né? A gente viu isso, certo? Do lado direito a concavidade que era positiva e do lado esquerdo a concavidade era negativa. Então ela mudava a concavidade, tá? Então, quando a concavidade muda, ok? O ponto crítico não pode ser ponto de máximo nem de mínimo. Agora, quando a concavidade não muda, o que acontece? Você tem um ponto cuja derivada dá zero, né? Se você tem um ponto cuja derivada dá zero, então tem duas chances, tá? Ou esse ponto é de máximo, ou esse ponto é de mínimo. Aqui o C. Aqui o C. Né? Quando a derivada dá zero, ou é de máximo, que é esse, ou é de mínimo, ou é de um ponto de inflexão, tá? O que caracteriza cada um? No primeiro exemplo aqui, ó, esse aqui, se vocês observarem bem, a concavidade não muda no ponto C, tá? Aqui no ponto C, ó, a concavidade da função é negativa, tá? Concavidade não muda, né? Perto de C, tá? E é negativa. Então isso aqui vai fazer o nosso ponto C de máximo, tá? Já nesse outro exemplo aqui, ó, também a concavidade não muda. Não muda.
perto de C. Perto de C. E é positiva. Tá bom? Então isso faz com que o ponto seja de mínimo, tá? Então aqui C ponto de mínimo e aqui C ponto de máximo. Tá bom? Então é o que diz a observação. Ó. Se você tem um ponto crítico e a derivada segunda é positiva, opa, a derivada segunda positiva é aqui com cavidade para cima, ponto de mínimo. Tá? No outro caso, ponto crítico com cavidade negativa, opa, com cavidade negativa, ponto de máximo. Tá? Então é isso que diz. Então também dá para analisar se o ponto de máximo ou mínimo analisando a concavidade da função. Ok? Isso é concavidade muda de inflexão, como é esse caso aqui. Bom? Então era isso que eu queria fazer, essas duas observações. Tá? E agora sim partir para formas indeterminadas e regras de L'Hopital. Tá bom? Nós vamos falar de formas indeterminadas e regra de L'Hopital. Então a regra de L'Hopital é uma regra que permite que a gente calcule alguns limites de forma bem simples, tá? Bem simples mesmo. Vai simplificar bastante o cálculo de alguns limites, tá? Então vamos começar com o seguinte exemplo, tá? Então vamos supor que queiramos calcular o seguinte limite. Limite de f de x sobre g de x, quando x tende a, por exemplo. Tá? Bem, o interessante aqui, tá, vai ser o caso onde tanto o numerador quanto o denominador derem zero, né? Porque se numerador e denominador não dão zero, a gente já sabe calcular o limite. O limite do quociente é o quociente dos limites. A gente já viu isso antes, tá? Agora, quando o denominador é só zero e o numerador não, isso vai dar um limite infinito, certo? Que a gente também já sabe calcular. Então, a grande incógnita aqui vai ser o caso onde tem uma indeterminação. Ou seja, tanto o quociente, tanto o denominador, quanto o numerador dão zero, tá? Então a gente quer calcular esse limite, onde tanto a parte de cima quanto a parte de baixo sejam zero. Bom? Então aqui a gente vai supor que a função é contínua, tá? Supondo f e g contínuas, então tanto o f de a quanto o g de a tem que dar zero, né? Porque a definição de continuidade diz que limite de f de x quando x tende a é igual a f de a. Se esse limite é zero, então f de a também é zero. Mesma coisa para g. Bom, a gente quer calcular isso aqui, tá? Vamos supor também outra coisa.
vamos supor que f e g sejam funções deriváveis. Ok? Então vamos lá. Eu estou supondo coisas razoavelmente básicas, né? Não tem nenhum mistério aqui, né? Como eu sei calcular esse limite nos casos onde tanto o numerador e o denominador não são zero, isso não me interessa, né? Agora, o interessante é realmente calcular o caso difícil onde é zero tanto o numerador quanto o denominador. Então essa hipótese aqui é muito razoável, é uma coisa bem simples, tá? Estou supondo que ela é contínua, beleza, e que também aqui é derivável, né? Bom, feito isso, vamos calcular esse limite. Então, limite de f de x sobre g de x, quando x tende a vai ser igual. Bem, limite f de x, se eu somar 0, subtrair 0, não faz diferença nenhuma, certo? Qualquer número menos 0 é ele próprio, tá? Então isso aqui não altera a minha conta. Agora eu vou lembrar o seguinte, que 0 é igual a f de a. E também é igual a g de a. Então eu vou trocar 0 por f de a e g de a. Então aqui fica menos f de a. E aqui fica menos g de a. Tá? Quando x tende a. Bom, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por x menos a. Tá? Isso não afeta esse meu limite. Então eu tenho limite. Tá? Vou dividir em cima por x menos a. E embaixo por x menos a também. Embaixo vai ficar g de x menos g de a dividido por x menos a. Tá? Com x tendendo a. Bom, agora eu vou usar aqui o limite do quociente ao quociente dos limites para ficar com o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a dividido por limite de g de x menos g de a sobre x menos a, quando x tende a. Ora, mas isso aqui é justamente a derivada, né? Essa é a definição de derivada de f. Tá? Então isso vai dar derivada de f no ponto A sobre derivada de g no ponto A. Tá? Então isso é igual ao limite de f de x sobre g de x, quando x tende a. Tá? Ou seja, no caso em que o limite é zero, né, da f, a gente pode trocar aquele limite por uma derivada, tá? A derivada de f é a derivada de g. Tá bom? Então essa relação aqui tem um nome, tá? Isso aqui é chamada de regra de L'Hopital. Então a relação acima é chamada regra de L'Hopital.
Ok? Então, o que eu quero fazer agora é escrever um teorema mais geral, tá? Ela vale em mais casos, tá? A não ser... Aqui a gente está supondo que esses limites são zero, bom? Mas ela vale um contexto um pouquinho mais geral e eu vou colocar agora, tá bom? Então o teorema é o seguinte, né? Vou chamar de teorema de L'Hopital, se você quiser. Suponha que f e g sejam deriváveis e que g' de A seja diferente de zero. Tá? Suponha que então, primeiro, limite de f de x seja zero, né? E limite de g de x seja zero quando x tende a A, tá? Ou que o limite de f de x seja mais ou menos infinito, tá? E limite de g de x também seja mais ou menos infinito. Bom? Então, nesse caso, o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a é igual ao limite, tá, de f' de x dividido por g' de x. Essa aqui é a regra de L'Hopital. Ok? Aqui eu coloquei sem limite, né? Tá vendo? Aqui eu coloquei f' de A e g' de A, né? E aqui eu botei limite, né? Por quê? Porque agora eu estou envolvendo esse caso aqui, onde tem limite de f de g dando infinito, tá bom? Então fica um pouquinho diferente, eu tenho que botar limite, tá bom? Se fosse só o caso de cima, não precisaria colocar, ok? O limite. Mas aí, como caso geral, a gente põe o limite, que dá a mesma coisa, tá? Então, esse aqui é o teorema da regra de L'Hopital, tá? Então, esses limites aqui em cima, né, eles são chamados indeterminações, tá? Então, observação. Os limites acima são chamados indeterminações da forma zero sobre zero e infinito sobre infinito, tá? Isso que eu estou escrevendo aqui, gente, né? Isso aqui é um nome, tá? É um nome. Eu não estou fazendo uma conta dividindo por zero
nem dividindo infinito por infinito, tá? Isso aqui é só um nome que eu dou a esse tipo de indeterminação. Quando eu quero calcular um limite, tá? Onde o limite do numerador é zero e o do denominador é zero, eu chamo esse tipo de limite de indeterminação da forma zero sobre zero, tá? É só um nome para eu chamar esse limite, eu não estou fazendo uma conta, tá bom? E o mesmo ocorre no outro caso, né? Quando eu quero calcular um limite, tá? Onde ambos os elementos aqui são infinito ou menos infinito, né? O numerador e o denominador, eu chamo isso de indeterminação da forma infinito por infinito. É um nome que eu uso, tá? Para descrever esse tipo de limite, tá bom? Não é uma conta que eu estou fazendo, tá? Então aqui é bem essa regra de L'Hopital é muito interessante, ela facilita muito as contas, tá? Muito mesmo. Então, por exemplo, primeiro exemplo é o limite trigonométrico fundamental, né? Certo? Nós temos isso aqui. E eu, numa aula passada, lá no início da aula de limite, eu fiz a dedução desse negócio. E era uma conta bem grande, tá? Uma conta bem grande mesmo. Aqui a gente pode fazer muito simples, tá? Então, deixa eu só reescrever aqui, ó. Então, o limite trigonométrico fundamental né, que é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, pode ser facilmente calculado através da regra de L'Hopital. Tá? Então, a primeira coisa, sempre quando você for aplicar a regra de L'Hopital, você tem que analisar que tipo de determinação é isso aqui. Você só pode aplicar a regra de L'Hopital se a determinação for da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? Se não for dessa forma, você não pode aplicar a regra de L'Hopital, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, como? Limite de seno de x quando o x tende a zero é igual a zero e o limite de x quando o x tende a zero é zero, tá? Segue que esse limite aqui quando x tende a zero é uma indeterminação da forma zero sobre zero. Tá? Já coloco entre aspas, tá? Para vocês verem que não é uma conta. Isso aqui é um substantivo. Tá? Eu estou chamando essa determinação de zero sobre zero. Então, se é dessa forma, eu posso aplicar aqui a regra de L'Hopital. As funções são deriváveis, né? Não tem problema nenhum. Então, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual. O que eu tenho que fazer na regra de L'Hopital? Ó, tem um limite
esse limite é igual ao limite da derivada das funções. Então eu derivo a função de cima, derivo a função de baixo, tá? E calculo esse limite desse quociente. Bom? Então eu vou ficar com, vamos lá, limite, né? Deriva a função de cima, deriva a função de baixo, então o limite. Tá? Limite derivada do seno é cosseno, e derivada do x é 1. Tá? Então ficou limite de cosseno de x quando o x tende a zero, que é 1. Tá? Então acabou. Que é justamente o limite trigonométrico, né? Então, uma linha. Poderia fazer em uma linha. Tá? Se quisesse fazer assim, ó. Cosseno de x sobre 1 daria 1. Então aquele limite trigonométrico que nós fizemos na, acho que a segunda ou terceira aula, gigantesco, usando o L'Hopital, ele fica bem pequenininho, tá? Bem simples. Vou dar outro exemplo. Esse limite aqui, ó. X mais 6 dividido por x quadrado menos 7x mais 10, quando x tende a 2. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo. Nós já calculamos esse limite também lá na parte de limite. Que isso aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode fatorar esses dois polinômios, né? Vai ter um fator comum, e o fator comum desses polinômios vai ser x menos 2, tá? E aí a gente faria a simplificação desses fatores comuns, e aí ficaria um negócio bem simples, tá? A gente já calculou isso anteriormente, mas aqui a gente pode usar direto a regra de L'Hopital, olha só. Primeiro você tem que verificar se esse limite é uma forma indeterminada, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Então o que você faz? Você aplica o limite na função de cima, tá? E faz a conta. Fazendo a conta, esse limite dá 0, tá? E você aplica o limite na parte de baixo. Que também dá 0, tá? Logo, esse limite é uma forma, é uma indeterminação da forma zero sobre 0. Bom, então a gente pode aplicar o L'Hopital. Então temos aqui, ó, limite de x quadrado menos 5x mais 6 dividido por x quadrado menos 7x mais 10, quando x tende a 2. Né? Então o L'Hopital diz que é só calcular a derivada da função de cima pela função de baixo. Então aqui, ó, x quadrado menos 5x mais 6 derivada dividido por x quadrado menos 7x mais 10. Derivada, tá? Então a derivada do que está em cima vai dar 2x menos 5. E embaixo vai dar 2x menos 7, com x tendendo a 2. Tá? Então aqui vai dar,
fazendo as contas, 1/3. Então também é bem mais simples do que completar quadrado, tá? Não sei se vocês lembram, né? Isso aqui você poderia escrever assim, né? Limite. Completar quadrado não, fazer a fatoração, né? X² menos 5x mais 6 ficava x menos 2, que multiplica x menos 3, né? Embaixo ficava x menos 2, que multiplica x menos 5. Aí você tinha que fazer essa conta, simplificar, né? E aí aplicava o limite. Tá bom? Nesse caso não precisa, quando você tem L'Hopital. Você pode fazer direto, tá? Então, outro exemplinho. Tá? Agora um exemplo com limite infinito. Esses são mais difíceis. Então, calcular limite e elevado a x dividido por x ao cubo, quando x tende a mais infinito. Tá? Eu quero fazer uma observação e vamos calcular esse limite depois. Vamos deixar aqui como 1, tá? Para ficar mais fácil para entender. Então, vamos ver que tipo de forma indeterminada a gente tem aqui. Ó. A gente tem limite exponencial de x quando x tende a zero, perdão, a infinito. A gente sabe que isso é infinito, tá? E limite de x quando x tende a infinito também é infinito. Então esse limite aqui é uma forma determinada do tipo infinito sobre infinito, tá? Logo, temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Tá bom? Então a gente pode aplicar L'Hopital. As funções aí são deriváveis sem problema nenhum. Então, aplicando L'Hopital, a gente tem limite de exponencial de x sobre x quando x tende a infinito é igual. Então a gente repete aqui o limite, tá? E deriva. Deriva a exponencial de x e deriva x. Então aqui vai repetir o limite. Derivada de exponencial de x é ela própria, tá? Derivada de x dá 1. Então aqui temos limite de exponencial de x quando x é de infinito. Esse limite a gente sabe calcular, é infinito. Tá? Então, aplicando a regra de L'Hopital, a gente chega aqui nesse tipo de limite. Tá? Dando infinito. Agora o exemplo que eu quero fazer é esse parecido aqui, ó. Vai ficar... Opa. Voltou. Vou fazer um outro exemplo aqui. Vocês conseguiram ver o último exemplo? Parou em que parte do último exemplo? Hein, gente? Saiu ou tem muito tempo? Então vamos repetir aqui, cara.
Falou? Então, basicamente foi o seguinte, né? Você tinha esse limite, tá? E aí você tinha... Eu calculei o limite da função de cima, que a gente sabe que é infinito, tá? Calculei o limite da função de baixo, que a gente também sabe que é infinito, tá bom? E aí, então, como tem infinito no numerador e infinito no denominador, nessas funções, a gente tem um limite que é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? Então, infinito sobre infinito eu também posso aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Então, aplicando a regra de L'Hopital é basicamente pegar o limite que a gente tinha, né, e calcular a derivada desse daqui, que é o que está aqui, e calcular a derivada desse daqui, que é o que está aqui. Ó, tá? Derivada do exponencial de x é ela própria, e derivada de x é 1. Tá? Então, ficamos aqui com um limite de exponencial de x, quando x seja infinito, que é infinito. Bom, então, esse era o exemplo de cima. O exemplo de baixo é quase a mesma coisa. Mas eu vou botar um 3 aqui, ó. Tá? Então, é a mesma coisa. Primeiro tem que analisar o tipo de determinação, tá? Limite de exponencial de x quando x tende a infinito é mais infinito. E limite de x ao cubo quando x tende a mais infinito é mais infinito. Opa, beleza. Então a determinação né? Então, aplica aqui a indeterminação. É do tipo infinito sobre infinito. Tá? Então aqui eu vou aplicar a regra de L'Hopital. Então vai ficar aplicando L'Hopital. Eu tenho um limite da exponencial de x dividido por x quando x tende a mais infinito ao cubo, né? Então, aplicando o L'Hopital, eu derivo. Derivo aqui e derivo aqui. Tá? Então, a derivada da exponencial é ela própria. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Tá? Então, o que acontece? Acontece que eu apliquei o L'Hopital e eu não me livrei da indeterminação. Eu continuo com uma indeterminação, ó. Aqui indo para infinito e aqui indo para infinito. Tá? Então, olha só. Observação. O mesmo. Após aplicarmos L'Hopital, continuamos com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Tá bom? Porque, de novo, a exponencial vai para infinito e 3x quadrado vai para infinito. Então, você pode aplicar de novo. Tá bom? Então, você não resolve a indeterminação, mas, por outro lado, você continua nas hipóteses para aplicar a regra de L'Hopital. Então, você aplica de novo. Então, podemos aplicar de novo.
L'Hopital. Novamente. Tá? Então vai ficar limite de exponencial de x dividido por 3x². Bom, aqui vai ficar então, ó, limite, eu derivo em cima e derivo embaixo. Quando x tende a infinito. Tá? E agora vai ficar limite, derivada de exponencial sobre agora 6x. Tá? Então, novamente, vocês veem que continuamos com a determinação. Tá? Então, novamente, a indeterminação infinito sobre infinito permanece. Ok? Bom, sem problema. Permanece a determinação, mas as hipóteses para aplicar a regra de L'Hopital continuam, né? Que é ser uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Tá? Aplicando. L'Hopital novamente. A gente tem o quê? Agora limite de e elevado a x dividido por 6x, quando x tende a mais infinito, é igual a limite de e elevado a x derivada sobre 6x derivada igual. Então aqui vai dar limite, derivada de exponencial de x é ela própria, e derivada de 6x é 1. Né? Então aqui acabou, né? Esse limite está infinito. Tá bom? Que é limite exponencial de x para infinito, né? Então esse 6 dividido não faz diferença nenhuma. Tá bom? Então é isso. Você pode aplicar L'Hopital várias vezes se você quiser. Enquanto permanecer a determinação, você pode aplicar, tá? Você pode aplicar 1, 2, 10, 50, etc. Tá bom? Então, observação. Aqui nós temos uma x ao cubo, certo? E nós aplicamos L'Hopital quantas vezes? 1, 2, 3, certo? Derivamos uma vez, 3x², isso. Aplicamos 3 vezes. Então a observação é a seguinte. Aplicando L'Hopital n vezes, temos que limite de a elevado a x dividido a... Na verdade eu vou colocar um nome diferente. Vou botar aqui p. Então tá, anx elevado a n menos 1 x elevado a n menos 1, etc. A1 x mais a0, né? Com x tendendo a infinito, né? Isso dá duas coisas, né? Esse limite é mais infinito se o AN
é positivo e menos infinito se o AN é negativo, tá? E aqui nós vamos supor sempre que o B é maior que 1, tá? Onde B é maior que 1. Então o que a gente vai fazer o que a gente fez aqui foi, não sei se vocês estão interpretando isso, né? Toda vez que você tiver uma função exponencial, né, dividido por um polinômio, né? Quando você derivar esse polinômio aqui, 3 vezes, que é um polinômio de ordem 3, ele vai ficar um número, né? Ó, é o que mostrou aqui, ó. Ele fica um número. Tá vendo? Então, se você pegar um polinômio aqui de ordem n, quando você derivar n vezes, tá? Esse limite vai ficar no quociente um número, que é o número an, tá bom? E o numerador vai preservar, que é a derivada de exponencial, tá? Então, isso vai dar que esse limite aqui é sempre infinito se a n for positivo e menos infinito se a n for negativo, tá? Então aqui é um bom exercício. Deixa eu ver aqui. Tem outros casos também bem interessantes, tá? Esse exemplo aqui também é bem legal. Calcular limite de x ln de x quando x tende a zero pela direita, tá? Aqui tem que ter bastante cuidado, por quê? Para você aplicar a regra de L'Hopital, a indeterminação ela tem que ser da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Às vezes o aluno não percebe isso, não faz essa conta para ver que tipo de determinação é e sai fazendo derivada, tá? A torta é direito, tá bom? Então o lance aqui, ó, observa aqui. A determinação acima não é da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Não é. Porque se você fosse aplicar o limite é como se tivesse aqui 0 vezes infinito, tá? É porque o ln tende a infinito quando o x tende a 0 pela direita, né? E o x tende a 0 pela direita. O x é 0, né? Quando o x tende a 0 pela direita. Então, você tem uma coisa dessa forma aqui, tá? Então, o que você precisa fazer é tentar manipular essa expressão para fazer com que a determinação fique nessa maneira aqui, tá? O que a gente faz, né? Então, o lance aqui, então a ideia é manipular a expressão x vezes ln de x, tá? De forma que a indeterminação seja escrita na forma desejada. Tá? Como é que se faz isso? Bom, nesse caso é bem simples, tá? Bem simples. É só você notar que x
vezes ln de x é a mesma coisa que escrever ln de x dividido por 1 sobre x. Tá? Que vocês devem se lembrar, né? Divisão de fração. Como é que a gente faz essa conta, né? Multiplica a primeira vezes o inverso da segunda, né? O inverso da segunda. O inverso de 1 sobre x é x. Voltou nela, tá vendo? Então, uma coisa é igual a outra. Tá? Então vai ficar isso aqui. Então eu posso escrever isso dessa forma. Ok? Então, agora eu posso aplicar a L'Hopital. Agora, se eu fizer isso, que eu estou dessa forma aqui, o limite. Aqui, né? Observe. Limite de ln de x quando x tende a mais infinito é menos infinito. Tá? Enquanto que limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é mais infinito. Opa, agora tem infinito sobre infinito. De forma, agora, então a indeterminação agora temos uma indeterminação da forma infinito sobre infinito. Agora a gente pode aplicar L'Hopital. Então tem que aplicar L'Hopital nessa expressão aqui, ó. Tá? Então o que eu faço? Aplicando L'Hopital, vai ficar limite de x vezes ln de x, com x tendendo a zero pela direita, é igual. Agora eu reescrevo da forma adequada. Tá? Vai ficar ln de x sobre 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Ok? Igual. Agora vai ficar, aplico o L'Hopital, vai ficar limite derivada do ln de x dividido pela derivada de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá? E derivada de 1 sobre x, ó, 1 sobre x é x elevado a menos 1. Né? Então, derivada. Então, é menos 1, x menos 2. Né? Então, é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, tem uma divisão aqui de frações. Repito a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai dar limite menos x quadrado sobre x menos x. Com x tendendo a zero pela direita, dá zero. Tá? Então, isso aqui é o limite de x
ln de x quando x tende a zero pela direita. Então temos aí mais uma indeterminação, ok? Bem legal isso aqui. Tá? Ok. Alguma pergunta? Tá? Então, aqui a gente pode generalizar um pouquinho o que aconteceu aqui, ó, tá? E observar o seguinte, né? O que nós tínhamos? Né? A gente tem um, né? Nós tínhamos o limite assim, ó. O limite da forma f de x vezes g de x. O x tende a, né? Onde limite de f de x é zero e limite de g de x der infinito, né? Sempre quando tiver uma coisa assim, né, um zero vezes infinito, né, entre aspas, né, essa determinação, a gente não pode aplicar L'Hopital, tá? Então, uma maneira de você reescrever essa expressão de forma a poder aplicar a regra de L'Hopital é fazer isso aqui, ó. Então, pode ser reescrito como limite, né? Bota aqui f de x vezes g de x, com x tendendo a. Você pode reescrever assim, ó, limite de g de x dividido por 1 sobre f de x. Tá? Então, se você fizer isso, ó, agora a expressão que aparece aqui, né, essa expressão é uma determinação da forma infinito sobre infinito. Tá? Foi o que a gente fez aqui, ó. Esse exemplo. Tá vendo? A gente chamou isso aqui, era o f, e isso aqui era o g. E ficou g de x sobre 1 sobre f de x. Tá? Então, sempre quando tiver uma coisa dessa forma, você pode fazer isso que eu fiz aqui, que geralmente fica isso, tá? E agora aplica a regra de L'Hopital. Então, esse é um exemplo de determinação que não é da forma 0 sobre 0, nem infinito sobre infinito, mas você precisa ficar reescrevendo a expressão, tá? Para obter outra expressão da forma que pode ser escrita de uma forma melhor, tá? Para você poder aplicar, a forma adequada, quero dizer. Bom? Quero fazer mais um exemplo. Outro limite. Esse aqui também é bem clássico, tá?
x sobre x quando x tende a zero. É outro limite bem clássico, tá? Zero pela direita. Tá bom? Então, de novo aqui, a gente não pode aplicar L'Hopital, tá? Uma observação bem grande é: não podemos aplicar L'Hopital, tá? Pois esse limite não é da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Bom? Então como é que a gente faz? De novo, do mesma maneira que foi feita do exemplo anterior, a gente tem que manipular essa expressão, tá? Uma maneira inteligente aí de manipular a expressão. Então aqui tem que fazer um truque, tá? Então vamos notar que y é a exponencial do ln de y, tá? Isso aqui é um fato que deriva do seguinte, né? A exponencial é a inversa da função logaritmo, tá bom? Se vocês estão lembrados, né? Qual que é a definição de inversa, né? A inversa da função menos 1 é a função que, quando aplicada composta com f, né, volta no x, tá bom? Ou o contrário. Isso aqui é a definição de inversa, tá bom? Então, eu sei que o ln é a inversa do exponencial, né? Então vamos tomar aqui o f como sendo quem? Como sendo exponencial. E o f menos 1, que é a inversa, como sendo o ln de x, tá? Então vamos fazer essa conta aqui, ó. F composta com f menos 1, mas ao invés de colocar x eu vou botar y. Quanto que vai dar esse negócio? Né? Isso aqui tem que dar y, pela definição de inversa, tá? Só estou trocando o x pelo y. Agora f menos 1 é quem? F menos 1 é o ln de y, né? Agora isso aqui vai entrar no lugar, né, desse cara. Então vai ficar exponencial de ln de y igual a y. Tá? Então isso aqui é um simples fato das propriedades de inversa de uma função. Tá? Então a gente sabe isso. O que mais que a gente sabe? Tá? Então se a gente fizer aqui, e vou fazer no lugar de y, eu vou fazer x elevado a x, tá? Então aplicando x elevado a x no lugar do y que aparece aqui, a gente tem x elevado a x igual a exponencial do ln de x elevado a x, tá? Só que ln de x elevado a x é x vezes ln de x, tá? Vamos sempre lembrar que ln de qualquer número elevado a b é igual a b ln de a, tá bom? Então,
Feito isso, o que a gente tem, né? Limite de x elevado a x, quando x tende a pela direita, vai ser igual a limite. Eu vou trocar isso aqui por isso, que é a mesma coisa. É x ln de x, tá? Agora eu vou lembrar que o exponencial é uma função contínua, né? Se a exponencial é uma função contínua, esse limite passa para o expoente. Tá? Vai ficar limite de x ln de x. Bom, aqui eu usei o fato de que e elevado a x é a função contínua. Agora eu preciso calcular esse limite. Mas ele já foi calculado, ó, no exemplo anterior. Olha ele aqui, ó. Quanto que ele dá? Ele dá 0. Tá vendo? Ele dá 0. Então isso aqui é E elevado a 0, que dá 1. Tá bom? Então tá aqui, ó. Foi calculado. No exemplo anterior. Ok? Então mais um exemplo, né? Então limite de x elevado a x, quando x tende a 0, é 1. Tá? Mais um exemplo. Bem interessante esse limite, tá? Então vocês veem que a regra de L'Hopital é uma ferramenta muito importante, muito poderosa, né? A gente consegue calcular uns limites aqui que até ontem de noite a gente nunca imaginaria que pudesse calcular, certo? Mas eu não consigo vislumbrar assim uma maneira de calcular, né, esse limite aqui sem ser por definição, né? Quer dizer, sem ser por L'Hopital. Fica muito difícil calcular esse limite na marra, né? Então, L'Hopital é uma ferramenta que veio para ajudar bastante, tá? Enfim. Então aqui tem uma outra dica, né? Que aqui chama uma observação. Quando você tiver aqui limite assim, ó, onde as duas funções, tanto f quanto g, forem 0, né? Então a gente não pode aplicar L'Hopital. Tem uma maneira interessante de resolver esse negócio. Podemos botar aqui, na verdade, quando, né? Então, uma manipulação. Que pode ser feita para aplicar L'Hopital.
é a seguinte, ó. Você vai generalizar aquilo que a gente fez aqui em cima, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai fazer f de x elevado a g de x igual, né, a exponencial de g de x ln de x, tá? Então, o que eu fiz aqui é o que eu fiz aqui, tá? É a mesma coisa, ó. É a mesma conta, tá bom? Só que no lugar desse x aqui, eu estou tomando quem? Eu estou tomando f de x no lugar desse aqui. E no numerador, aqui no expoente, eu estou tomando g de x. E a conta permanece a mesma, tá? Mas é a mesma coisa. Então, eu estou dando uma dica de como é que vocês podem fazer essa conta. Então, significa que o limite de f de x elevado a g de x, quando x tende a A, pode ser escrito como limite com x tendendo a A de g de x vezes ln de x, tá? E aí esse limite aqui, não é ln de x, é ln de g de x. Esse limite aqui a gente aprendeu a calcular, né? Aqui, no exemplo anterior. Esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Tá? Aquele exemplo que aparece lá é um caso particular desse, ó. Tá? Então, esse a gente aprendeu a calcular. Ok? Deixa eu... Tá feio isso aqui? F de x, na verdade, né? Isso. Bom? Então fica essa dica, tá bom? Esse limite aqui a calcular. Esse limite no exemplo anterior. Ok?